aberta a 1000ª, 363ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 8 de outubro de 2019, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Euclides Tizian para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Logo após, faremos 1 minuto de silêncio pelo falecimento do seu PEDA, funcionário do município, o Sr. Pedro José Scher, de 72 anos. Jantar em Babilônia. Encontrava-se Jesus em Babilônia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro. Derramou-o na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: para que esse desperdício? Poderia-se vender esse perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e lhes disse: por que molestais esta mulher? É uma ação boa que ela me fez. Pobres tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume no meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho, pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Cumprimento a todos os vereadores, funcionários da casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes que nos visitam nessa noite, sejam todos muito bem-vindos, e também a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Determinou o secretário, o vereador Diego Francisco, que faça a leitura da ata. Ata da 1000ª, 360ª, 62ª sessão ordinária, realizada em 1º de outubro de 2019. Coloco a ata em discussão. Eu me abstenho, vereador. Nenhum vereador. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro a ata aprovada com voto de abstenção do vereador Dudu. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando anexo aviso número 128 de 2019 sobre verbas públicas federais. Do Executivo Municipal, informando que a Prefeita Municipal, Sra. Maria Ivete de Godoy Grade, estará em período de férias de 7/10 até dia 18/10 de 2019. Deste interim, estará assumindo o vice-prefeito, Sr. Luciano André Rodrigues Crefe. Passamos, então, à ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de informação. Pedido de providência número 315 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providência número 316 de 2019, autora vereadora Veridiana Monteiro.
Pedido de providências número 317 de 2019, autor vereador Euclides Chizian. Pedido de providências número 319, 320 e 321 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de informação número 50 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providências número 318 de 2019, autor vereador Valdeci de Vargas. Todos os pedidos serão encaminhados ao Executivo. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto a ser votado. PL 78 de 2019, do Legislativo Municipal. Autor vereador Diego Francisco, que dá nova redação ao artigo 10 da Lei Municipal número 2219, de 20 de abril de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de alimentos orgânicos na alimentação escolar no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do município de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 86 de 2019, de expediente número 109 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 78 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Vereador Diego. Ao cumprimentar a senhora presidente, cumprimento também o colega da mesa, vereador Saci, demais vereadores desta casa, funcionários, funcionários também aqui que se fazem presente do Poder Executivo, a todos os presentes, quem nos assiste em casa através das redes sociais, também ao Egon, né, agricultor do nosso município. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Este projeto de lei foi de autoria minha, lá em 2017. Este projeto de lei, então, é para incluir alimentos orgânicos na merenda escolar do nosso município, né? A gente acredita que esta é uma tendência mundial. E também o orgânico, então, ele é livre de agrotóxico. Essa era a ideia do projeto de lei lá em 2017, que se ofereça um produto, um alimento, né, uma porcentagem da alimentação escolar sem agrotóxico. A ideia era do primeiro ano 10% nos alimentos escolares, segundo ano 20% e o terceiro ano 30% da alimentação escolar sem agrotóxico, ou seja, orgânico. Em 2018, após a presidente, senhora Veridiana, participar de um fórum da agricultura, a pedido dos agricultores, esta lei ela foi modificada e foi prorrogado o prazo. Então, meses atrás, foi procurado por algumas pessoas, alguns agricultores do nosso município, que pediram um prazo maior para se adequar a esta questão dos orgânicos, né? O município de Estância Velha tem pessoas que vendem exclusivamente a sua plantação para alimentação escolar e eles não poderiam mais vender. Eles perderiam o mercado, né? Caso essa lei entre em vigor, eles não teriam produto orgânico para oferecer. Então, a nossa ideia é oferecer um produto orgânico, mas também não é tirar o sustento de quem depende disso no nosso município de Estância Velha. Em conversa com os agricultores, a gente chegou a uma conclusão, coloquei a opção, vamos cancelar a lei, a gente vai postergar ela, vamos revogar. E eles acharam que não, precisamos de um espaço maior, a gente se interessa no assunto, a gente só quer um espaço maior de tempo para produzir este alimento. Então, agora foi feita uma emenda à lei, projeto de lei, que ele trata que em 2025, né, a gente começa assim, daí oferecer o produto orgânico, alimentação orgânica, nas escolas do nosso município. Então, volto a dizer, essa é uma reivindicação dos nossos agricultores, né, eles não querem também, eles vão buscar se qualificar, conhecimento e um espaço para produzir, mas tudo isso precisa de tempo. Colega, por gentileza. eu posso... Claro. Só fazer uma pergunta. Não pode, Sabe- senhor, não pode... Não pode fazer uso do aparte durante discussão de projeto, somente na palavra livre. A não ser que seja do mesmo partido político. Como só tem o vereador Diego, do PSB. PSDB. PSDB, desculpa, vereador. Sem problema. A vereadora daria parte, mas por ordem, né, do regimento interno não posso. Então, tem alguns quesitos ali que só para te começar a produzir a terra, ela precisa ficar de 3 a 5 anos sem se plantar nada, né, sem receber
nenhum produto, né, nesse período. Então, por bem, a gente achou no momento que a gente revogue a lei para que ela comece a valer a partir de 2025 no município de Estância Velha. Agradeço aqui a atenção, peço a compreensão e aprovação desta lei. Obrigado a todos. Se o vereador quiser, pode discutir o projeto aqui na tribuna também. Está aberto ainda para discussão. Não? Mais algum vereador? Pode usar a tribuna, vereador Jada. Isso, desabafa. Boa noite a todos, senhora presidente, colegas vereadores, a todos aqui já citados. Ontem nós discutimos esse projeto, mas agora aqui sentado, eu ouvindo o senhor, eu pensei em algo. O senhor disse que se esse projeto vigorasse agora, eles perderiam aquela outra entrega para a merenda escolar. Eu não entendi muito bem. Eles vão ter que optar por uma? Não, é que, se o vereador me permite, Sim. existe uma lei que determina todas as qualificações e certificados que um produto orgânico tem que ter. E para isso os produtores rurais precisam de um tempo para conseguir essas certificações. Eles não têm esse tempo disponível no momento. Então, se começar a vigorar a lei exigindo isso no fornecimento da merenda escolar, eles não vão ter tempo hábil para conseguir as certificações. Não. Então, a gente está prorrogando para que eles tenham um tempo hábil de se organizar para poder conseguir o certificado de produto orgânico. Não, isso eu entendi. A minha dúvida que ficou aqui, que o colega falou, é que se eles, no momento que fizessem, eles vão perder, não vão poder fornecer. Vamos supor, daqui a 5 anos eles vão fazer o produto orgânico, tá? A minha dúvida é que se eles vão poder fornecer os dois, o orgânico e o normal. Sim. Então tá. Não, tudo bem. Senão nós já fazemos uma emenda nessa lei, mas tudo bem. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Coloco então o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 078 de 2019 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. PL 80 de 2019, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 2362 de 2018, de 12 de setembro de 2018, e dá outras providências. PL 82 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro com CEPRO e dá outras providências. PL 83 de 2019, do Executivo Municipal, que institui no calendário de eventos oficiais do município de Estância Velha a Semana Municipal de Diálogos sobre Suicídio e Automutilação. PL 84 de 2019, do Executivo Municipal, que institui no calendário de eventos oficiais do município de Estância Velha o Dia Municipal da Limpeza. PLC 3 de 2019, do Executivo Municipal, que cria gratificação e adicional para os titulares de cargo público municipal efetivo de médico, altera a Lei Municipal número 1041 de 1990 e a Lei Municipal Complementar número 3 de 1995 e Lei Complementar número 77 de 2011 e dá outras providências. Baixo os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça, em seguida para a Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vereador Diego Francisco. Vereador João de Godoy deseja se afastar e está liberado por motivos de saúde. Senhora Presidente, dispense aqui os cumprimentos, então, por já ter sido feitos antes. Começo falando aqui essa noite de uma perda aí que o município teve, aqui em Estância Velha. Deixa eu desbloquear o telefone. Do seu Pedro José Scher, 72 anos, mais conhecido como Peda. Por mais de 46 anos ele trabalhou no Hospital Municipal Getúlio Vargas. Então é uma parte da nossa história, uma parte do nosso hospital
que a gente perde no dia de hoje. Fica aqui o agradecimento por tudo que ele fez, por tudo que ele contribuiu. Uma pessoa que eu não recordo de algum dia ter visto ele reclamar de alguma situação, sempre trabalhando, cumprindo a sua função ali, e também não gostava de férias. Quem conheceu ele sabe, né, o quanto ele era trabalhador, o quanto ele se dedicou. Se dias atrás a gente comemorou, ou deveria ter comemorado, né, o hospital de 80 anos do nosso... o aniversário de 80 anos do nosso hospital, mais da metade dessa história o seu Pedro esteve lá, ele contribuiu, né, que a gente pudesse comemorar aí, apagar as velhinhas. Então fica aqui os sentimentos. Parabenizo também a todos os alunos e a Secretaria de Educação, que na semana passada teve a FECITEC aqui no município, né, uma feira muito bacana, envolveu todos os alunos da rede municipal de ensino, e também eu vi que teve alunos da rede estadual e a rede privada também. Esse é o futuro. Eu acredito que investir na educação é uma das coisas que mais dá certo, né? Essa é a salvação que a gente terá para dias melhores, porque a gente está plantando hoje a semente e lá na frente com certeza a gente vem colher frutos. Hoje participei também de uma reunião representando a Câmara e o Rotary sobre a questão do mosquito da dengue. E lá foi dito sobre o Dia Mundial da Limpeza, que foi feito uma semana atrás, durante a sexta e o sábado. E dados interessantes, que mais de 700 voluntários, né, pessoas voluntárias, trabalharam limpando a cidade, recolhendo lixo. Então, são 700 pessoas. É muita gente envolvida, né, pessoas que estavam dispostas a recolher, a limpar o ambiente, a melhorar a cidade que a gente mora. Essa não é uma... As pessoas, enfim, elas não tiveram essa iniciativa por ser da administração, por ser de partido A ou de B. Todos que foram para a rua foram pensando no seu município, em construir uma Estância Velha melhor, uma cidade mais bonita e mais agradável, né, para a gente morar. Então, mais de 700 voluntários participaram do Dia Mundial da Limpeza. Foi recolhido 6 toneladas de lixo seco, é muita coisa, é muito lixo, e 192 toneladas de entulho. Entulho que muitas vezes a própria população não cuida. Acaba descartando só um balde de lixo, mais adiante uma parte de um móvel que não serve mais, um resto de construção, e no final das contas tudo isso se transforma em 192 toneladas de entulho. Então nós temos que cuidar. A cidade está limpa, mas é um serviço constante. Então parabenizo aqui a iniciativa da Prefeitura, que acolheu o Dia Mundial da Limpeza, e parabenizo também esses mais de 700 voluntários que participaram desse dia. Deixo aqui um registro que nossa cidade eu venho acompanhando, passada essa parte aqui dos agradecimentos e parabenização, eu venho acompanhando, não tem como, né, através da rede social e do jornal, a nossa cidade tá complicado, tá difícil. A gente quer comemorar, a gente quer vir aqui elogiar, mas tá difícil. E uma coisa que fique bem clara, nota de esclarecimento no Facebook da Prefeitura não tampa o buraco e não recolhe lixo. Então o que a gente precisa é de mais soluções, a gente precisa de mais iniciativa. Boa vontade eu sei que a galera tem, porém a gente tem que fazer um pouquinho mais. O lixo, questão do lixo. Na semana passada começou a paralisação da coleta do lixo seletivo em Estância Velha. E nessa semana ainda não estabeleceu 100%, não restabeleceu 100%. Tudo isso porque a empresa alega que tem notas, né, atrasadas desde o mês de agosto, que não são pagas. E que eles precisam pagar o combustível para trabalhar e o funcionário também. O funcionário trabalhou, ele quer receber dentro do mês. Então é complicado. Mas quando a gente acha que não pode piorar, daí é que piora. Então eu venho aqui hoje, solicito o meu espaço de liderança, senhor presidente. Concedido. Eu venho pedir aqui o apoio de todos os colegas vereadores por uma situação que está prestes a acontecer no Hospital Municipal de Getúlio Vargas, que é também de ter os seus serviços paralisados. Este é um momento de muita união. As empresas lá, tem empresas que estão sem receber notas desde o mês de julho, né, do referente ao mês de julho, que foi tirado em agosto. As empresas ainda não receberam. Fui procurado hoje por algumas pessoas, algumas empresas e funcionários que já alertaram que vai parar o serviço. Eles não conseguem mais pegar dinheiro em banco e aqui, jogar dali, para bancar a folha, o custeio do seu funcionário. Porque a prefeitura não cumpre
com o seu dever, né, que é o mínimo, que é ir lá e pagar o seu fornecedor em dia. A prefeitura não consegue fazer. E aqui agora eu deixo a minha crítica. Quando nós reprovamos aqui nesta casa o empréstimo, mas era só 90 mil mensal do asfalto. Até hoje eu escuto piadinha de alguns cargos de confiança. Vocês entendem agora aonde que a gente queria chegar? E aí eu perguntei qual é o valor que se investe mensalmente em asfalto. Até hoje eu estou esperando a resposta. A pergunta está aqui, está feita, está gravada. Já se passa 3, 4 meses e não tive resposta de qual é o valor que se investe mensalmente em asfalto. Ou seja, só pensam em politicagem, só pensam em eleição, só pensam em começar as coisas para aparecer bem na eleição do próximo ano e depois a gente vê o que faz. Eu acho que a gente chegou no limite. É aquela história do copo d'água, vai caindo de gota em gota que um dia ela vai transbordar. Mas é por uma gota? É por várias gotas que caíram e transbordaram. Então eu peço aqui a presidente, o vice-presidente, a todos os vereadores, que a gente se mobilize, sente aqui, convoque a prefeito em exercício, não sei quem é que vai estar aqui, quem é que vai vir, a secretária de saúde, secretária da fazenda, porque vai acontecer no hospital. Eles vão paralisar o serviço, por falta de pagamento. E eu sinto muito em dizer, a iniciativa da prefeita em cortar gasto, em botar meio turno só de expediente, eu não sei se isso economiza 10 mil até o final do ano. O que é 10 mil? 20 mil? Na melhor das hipóteses, vão economizar em ligação telefônica, em água e luz. A gente precisa cortar na carne. A gente tem que cortar em hora extra. Cargo de confiança. Legal quando tem, quando não tem, não tem, gente. A gente chegou no fundo do poço, mas pode piorar. E as medidas que têm que ser tomadas não são tomadas. Ou porque não pode, ou porque deve para fulano, ou deve para ciclano. Só que eu sou cobrado o mesmo tanto que as pessoas que ganham pagam para fazer não fazem. E aí dizem, o que o vereador está fazendo? O vereador está cobrando, o vereador está implorando. Só que eu não consigo mais vir aqui falar calmamente. Não tem como. A nossa cidade está indo ladeira abaixo. E a gente precisa de união. Porém, não é a união dos 9 vereadores. É a união dos 9 vereadores, prefeito, vice e todos os secretários. Fica aqui o meu apelo, gente. O que vocês querem fazer com a nossa cidade? Vamos parar de falar mal de A ou B, vamos sentar, vamos cortar na carne. Essa Câmara aqui economiza muito. Mas o que adianta nós economizar se quem tem a maior parte do dinheiro tenta estancar uma torneira aberta com uma peneira? Não resolve. Então vamos lá. E outra coisa, contratos desnecessários. Vamos rever o que a gente tem de contrato terceirizado. A cidade precisa de tudo, mas vamos rever as prioridades. Contrato com escritório de advocacia, por aí vai. Contrato de empresa terceirizada para A, para B, para C, para D. Vamos prestar atenção que vai parar o nosso Hospital Municipal Getúlio Vargas? Vamos prestar atenção que já estão há 2, 3, 4 meses sem raio-x fazendo uma licitação? Que lá em 2017 contrataram uma empresa emergencial sem pensar 2 vezes. E agora não pode contratar por quê? A desculpa a desculpa vem, mas a verdade é uma só. Não tem dinheiro. Geralmente isso acontece nas prefeituras no final do ano. Novembro, dezembro, apertar o cinto. Mas não em julho, não em agosto. Então, hoje, durante a semana, quando alguém quiser criticar minha fala, fique à vontade. Mas pensa bem o que está fazendo para o nosso município. Se não pode contribuir um pouquinho mais para o nosso município, deixa o seu fanatismo político de lado. Vamos pensar na nossa cidade. Vamos pensar na população que está lá na ponta e que precisa daquele serviço básico. Se alguém, se cargo de confiança, se secretário, se alguém tem condições de pagar um plano, quando a gente começa a cortar o lixo, quando começa a cortar consulta, especialista, transporte, exames, atendimentos, quem perde é aquela população que está lá na ponta de baixo da tabela. Então eu agradeço a todos, peço desculpas se me alterei aqui, uma boa noite a todos. Antes de eu chamar o vereador Valdeci de Vargas, só por uma questão de ordem, ontem tinha ficado na comissão a indicação de um nome para o Comitê de Combate ao AIDS. Ficou definido alguém? Não? Tá, então a gente delibera isso
Na próxima reunião da comissão, solicito a todos os vereadores que se façam presentes para a gente ter um nome para indicar na próxima segunda-feira. Vereador Valdeci de Vargas. Cumprimento ao presidente Vire, os demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora Márcia, doutor Felipe, os funcionários da casa, demais pessoas que nos visitam nessa noite. Vamos começar direto, né, Diego? Tens razão. Eu estou falando isso há já 3 a 4 meses entre nós, vereadores. Acho que posso falar isso para o Diego, para o Boni, que é os 2 colegas que a gente tem conversado mais afinco sobre esse assunto. Enquanto o meu partido também, o Geada pode me dizer se não é verdade eu estou faltando. Eu sempre disse, se nós tiver alguém na frente do executivo, tem que ser alguém que assuma um compromisso com a comunidade e não comprometimento com o partido político para botar 5, 6, 10 ou secretaria para poder ter apoio de partido. Se nós fizer isso, nós estamos indo de mal a pior. Ponto. Não é tarde ainda, acredito, eu disse isso esses dias, vou voltar a repetir hoje. Se nós não temos dinheiro para pagar um contrato, que é tão importante, a gente está sabendo disso na área da saúde, se nós não temos dinheiro para tapar um buraco, comprar um asfalto para tapar um buraco, se nós não conseguimos concluir uma obra que está aberta no meio da rua, que é um absurdo, levamos 90 dias e está lá parada, será que não está na hora de nós pegar e nós chamar o executivo, colega vereador Geada? O senhor que tem um contato lá que eu não tenho, sabe que não, por mais contato que eu tenha, não tenho ouvido para mim lá. Mas não estaria na hora de sentar e chamar cargos de confiança? Para que nós vamos manter cargos de confiança lá dentro se nós não temos como pagar? Poxa, é de indignar mesmo, Diego. Sinceramente. Está na hora de chamar, sentar e dizer aqui, ó, o negócio é o seguinte, até agora eu consegui manter. Eu tirei a obstetria do hospital. Eu vou faltar com pagamento para prestadores de serviço. Amanhã ou depois não tenho como pagar a folha de vocês. Então, me desculpe, mas o momento é agora. Esse é o momento, Diego, de começar, sentar e dizer quem ficar vai ter que usar a camisa. E se não souber o que está fazendo, pega seu bonezinho e vai à faixa. Gente, não tem opção. Não adianta aqui encher de tratar, eu vou fazer, eu vou melhorar, se nós não começar agora, e acredito muito que se tiver cuião roxo, como se diz no Rio Grande do Sul, dá para fazer sim, vereadora, presidente. Chama, senta e diz, olha aqui, ó, não adianta querer tapar o sol com a peneira, vamos tomar uma atitude e acabou. Senão vai continuar de mal a pior mesmo. Enquanto a rua essa que eu falo, de 3 meses, eu acho que os demais colegas estão acompanhando sobre o assunto da Mantino Costa no Rincão, que um carro foi engolido por um buraco, sinalizado, mal sinalizado. Se alguém derrubou os cavaletes ou fitas, pode sim ter acontecido, eu vi que tinha sinalização lá, tinha. Mas o que não explica, e para mim não aceito como justificativa, é uma obra iniciada há 90 e poucos dias, né? E acontecer isso, rapaz, com todas, e tempos bons, deu dias bonitos para trabalhar. Tem uma outra, me permite uma Claro parte, que vereador? sim, vereador. Tem uma outra obra também aberta há meses já, que é ali no bairro das Quintas, também na mesma situação. Realmente, é verdade. Cara, não tem, é inexplicável, não adianta eu liguei para o secretário ontem de manhã. Vereador, Eu não vou aqui. preciso complementar. Por Tem favor. a rua Pedro Moacir Beis, no bairro das Rosas, que tem em torno de 5 a 6 meses na mesma situação. É lamentável. Então tá aí, ó. Sabe, Jada, que nós falamos assim, não tem, cara. Tu não quer bater, mas chega um ponto que tu não tem o que fazer, tia. Aí tu vai dizer o quê? O pessoal estão lá criticando, chamando atenção, eu ligo pro secretário para ter uma defesa dele, uma explicação. O diretor não me atendeu, o secretário não me atendeu. Agora o Dalvano entrou em contato agora há pouco comigo aqui já. O Paulinho estava comigo ali embaixo quando ele entrou em contato comigo por mensagem.
Não dá, não adianta nem eu chegar para a comunidade e querer dizer algo que a prefeitura está passando por um momento difícil, então nem faz, não começa. Porque a pior coisa que tem é tu começar um serviço sem ter condições de terminar. Começa a dar fim nele. Sempre disse isso. Por pouco tempo que eu passei nas obras lá, eu sempre fiz. O meu tempo é muito curto. Tem uma situação no Rincão, na evangélica, presidente, na igreja evangélica do Rincão, faz 9 meses. Se fosse se tratar de uma gravidez, estaria nascendo a criança. Eu pedi direto para o secretário, só para concluir, vereador, meio minutinho se me ceder. 20 segundos. Tá bom. Então eu pedi isso para a Secretaria de Obras, direto para o secretário André e também para o Dalvani, pois não foi feita a pintura, que é na entrada, na frente da Caixa Econômica Federal, no Rincão, uma rua movimentada, o pessoal não respeita, o pessoal não tem como entrar na igreja evangélica. Então fica aqui de novo meu reforço. Por favor, secretário. Obrigado. 5 minutos é rapidinho, mas como a gente combinou de respeitar o tempo. Vereador Euclides Tizian. Senhora Presidenta, a mesa, senhores vereadores, funcionários da casa, nosso jurídico Felipe, pessoas que nos visitam. É lamentável o que o Diego falou, que foi 700 pessoas foram juntar lixo. Da onde veio esse lixo? Quem é que jogou esse lixo? Quem foi que jogou? As próprias pessoas que jogam o lixo na rua, depois vai ter que 700 pessoas juntar o lixo. Qual é a educação que essas pessoas têm que jogam o lixo fora aonde não deve? Tem tanto lugar para colocar o lixo. Tem sacolas, tem o cara que junta o lixo, tem aqui tem para colocar o lixo aqui nas cestas, aqui na 7 de setembro, tem tudo com lugar, tem o seu lugar de colocar o lixo. Da onde veio esse lixo? As pessoas que jogaram o lixo fora. Então tem que cobrar dessas pessoas também. Quer dizer, eu acho que parece que precisa um pouquinho mais de educação das pessoas que pegam o papel, pega o copo, pega a garrafa, joga tudo no chão. Sacolas, plásticos, joga tudo fora. E aí depois tem 700 pessoas, quantas toneladas foi? Diego? É um monte de tonelada de lixo que juntaram, tá? E aí, tanto lixo, então, Gringo, uns tem que se... me permite a parte, 6 toneladas de lixo seco e 192 toneladas de entulho. Então, não adianta só dar culpa para a administração ou dar culpa para quem? Tem que dar culpa para o mal educado que joga o lixo e os educados vão lá e juntam o lixo, né? Essa é a verdade. É verdade. Os mal educados jogam o lixo no chão e os que têm educação vão lá e juntam o lixo dos mal educados. Então, eu também queria dizer sobre a praça do Hollywood. Eu sempre vou caminhar ali em cima. Hoje eu entrei naquele banheiro lá. Quase desmaiei, não consegui ficar lá dentro para fazer a necessidade. Então, aquela praça, nós tinha o Bastião, aquele que limpava lá, a praça, limpava os banheiros sempre. Tiraram ele de lá para colocar meio turno lá em cima no Floresta, onde não tem ninguém. Só em fim de semana que tem os pessoal do skate. Eu não sei por que tá lá o cara e aqui tá aquela sujeira. Aqui tem gente todo dia, 20, 30 pessoas ali, usando um banheiro, usando a praça e não tem ninguém que limpa. E lá em cima não tem ninguém, que ninguém vai lá, não tem atividade lá em cima, só fim de semana quando tem o skate. Então tiraram o cara para colocar lá e tiraram daqui, onde tem 30 pessoas todo dia ali, precisando do banheiro e coisa assim. É lamentável isso, que, pelo amor de Deus, secretário, faça
troca, leva, traz de novo o seu Bastião para colocar ali, onde eu estava fazendo um bom trabalho, um bom serviço ali, sempre limpinho, coisa assim. Hoje, colocaram lá e ele só trabalha de manhã, parece que até 11 horas vai embora. Então é ruim isso, né? Tá louco. E também ali no bairro das Quintas, a Veri falou, ali na frente, na Rua Portão, na descida, onde eles fizeram, ali está pronto, né? Eles abriram porque eu passo todo dia ali. Só que lá embaixo tem ainda um bueiro que eles não terminaram, que é terceirizado. Eu acho que choveu muito, acho por isso. Até o Gilmar Amaral que está fazendo aquele serviço lá. Eles tem que só terminar, tá até em cima, assim. Só falta botar as tampas e terminar ali. Aqui na Rua Portão ali já colocaram aquelas. Tá tudo assim, né? Só, claro que não recolocaram ainda o calçamento, né? Mas dá para passar tranquilo. Esse buraco, esse ali não tem mais. Só tem lá embaixo, no fim ali, aquele, né? O bueiro ali, a boca de lobo só. Então era isto, obrigado. Vereador Carlos Boni. Já solicito mais 10 minutos, senhora presidente. Concedido seus 5 do espaço de liderança, vereador. Boa noite a todos os colegas, as pessoas presentes, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Vou ter que ser um pouco rápido aqui, porque é muito assunto e é pouco tempo. Sobre a questão do lixo, para a gente entender. Primeiro, a prefeitura pode atrasar até 90 dias sem que isso cause interrupção nos serviços. A empresa está agindo de forma errada e interrompeu os serviços. Qual é o grande problema aí? Que a prefeitura se acostumou a atrasar 90 dias. Então, claro, a outra prefeitura do lado também atrasa, a outra, e se torna insustentável a empresa se manter, e a empresa acaba tomando esse tipo de atitude para conseguir receber das prefeituras. Entendeu? A empresa está ilegal quando faz isso porque tem o prazo de 90 dias, mas a prefeitura não pode se acostumar, porque vai chegar 2020, em dezembro, o que eles vão fazer? Vão pagar 3 meses junto no mês de dezembro? Isso só para dizer que não existe organização. E assim nós temos vários outros contratos que a gente revisa e estão todos atrasados. Não é a primeira história que acontece, não é a primeira vez que acontece, e também não é só uma situação dessa gestão, porque em outras aconteceram a mesma coisa, essa mania de atrasar uma coisa, atrasar a outra e seguir fazendo outras coisas. Primeiro se mantém as contas em dia, depois sim se dá um passo a mais. Mas as contas têm que estar em dia. Isso é administração, isso é gestão do município. E não o que a gente está vendo ser feito aí. Em relação à CPI, fico muito feliz que o Diário, por fim, tenha se manifestado, né? Até porque a gente vê aqui que mais da metade das informações que estão aqui foram coletadas pela CPI, né? A CPI desta casa, onde nós, vereadores, atuamos, corremos atrás, buscamos as informações e depois colocamos aí nas redes de divulgação da casa e, enfim, para que qualquer meio de comunicação pudesse usufruí-las delas como bem quisesse. Então fez uma reportagem boa aqui, e aí eu gostaria só de citar algumas situações aqui. Por exemplo, foi fraudado o processo licitatório em que a Previne consegue manter os contratos com a prefeitura e obter um aditivo de 245%. Todos os contratos emergenciais apresentam indícios flagrantes direcionados de licitação. Somente 2 meses após a operação policial é que a prefeitura decidiu romper contratos. Estou lendo só pontos, tá, pessoal? Neste contexto, a administração municipal tem parcela importante neste esquema, coisa que nós falamos aqui na outra vez quando eu fiz o relatório da CPI. Houve crime, e crime tem que ser penalizado. Isso é atuar de acordo com a lei. Nós fizemos a nossa parte, identificamos o crime e passamos agora para os órgãos que representam a lei para tomarem as suas decisões. Teve crime. Crime tem que ser responsabilizado, não é simplesmente passar a mão na cabeça. Seguindo, a clínica, né, a Previne, sempre foi uma das primeiras a receber. Se lembra que nós falamos aqui no relatório da CPI da ordem cronológica dos pagamentos?
sempre que houve possibilidade e necessidade, os pagamentos para a Previne eram facilitados em benefício deles. Não importa que outra empresa tivesse com tudo já organizado. A Previne tinha preferência sempre que entrava o dinheiro. De repente é por isso que às vezes atrasava o lixo, porque primeiro tinha que pagar a Previne, que estava no esquema do grupo. No primeiro ano em Estância Velha, a Previne recebeu 450 mil, 2017. No segundo, passou para 1.200.000 em 2018. E a previsão era de, no terceiro, acabar em 2 milhões, né? Porque só ali em janeiro e fevereiro já estavam em 340 mil. Em janeiro e fevereiro já tinham recebido quase o mesmo valor do que receberam em todo 2017. Empresas do mesmo dono competindo com a Previne Licitação, está aqui o caso do seu Rafael Lima, que na verdade se chama Rafael Santa Ana Lima. E aí ele manda uma nota como Rafael Lima e outra nota assinado como Santa Ana. Erros grotescos. Tem uma parte aqui, ó. Proposta da Previne foi enviada 9 dias, ou seja, ela foi contratada, 9 dias depois, a prefeitura recebeu a proposta dos valores. Ela já estava contratada. Aí 9 dias depois ela recebe a proposta. Isso é surreal. Proposta da Clean Center e da Previne foram enviadas da mesma conta de e-mail. Ou seja, a mesma pessoa envia 2 propostas. Né? É tipo assim, o cara vai lá, faz meia dúzia, se junta com meia dúzia, cada um abre 3, 4 empresas e deu. Agora nós vamos tomar conta do campinho. Outra parte aqui, ó. Essa é uma parte aqui que eu não quero dar um pouco mais de ênfase para vocês. 245.7, um aditivo amigo, isso é um aditivo. Para quem é amigo sempre foi nos exames de topografia. Esse documento que parte de um valor de 24 mil para um valor de 83 mil, com mais de 245% de aditivo, ele está assinado por Áurea Regina Silva de Brito Bauer, secretária da administração do município. Está assinada pelo senhor Mauri Martinelli, então secretário da saúde do município. E assinado também pela senhora Maria Ivete Grade de Godoy. Eu não sei se eu digo gestora do município, porque a princípio nós parecemos um barco à vela sem tripulante. Então, não sei se eu me atrevo a dizer que ela está gerindo o município. Isso aqui, gente, é crime. É crime. Essas pessoas já tinham que ter sido indiciadas para responder isso e tem que pagar. Está aqui assinado, está aqui os nomes. Qual é a prova que falta? Entendeu? Tem que escrever o quê? Escrever de vermelho numa toalha em branco e pendurar no mastro ali em cima, no pano ali, que nem pendurar esses tempos a bandeira do meu querido tricolor? O que mais tem que fazer para o pessoal enxergar? Agora, a polícia, Ministério Público, se mexam. A nossa parte foi feita. O jornal está aqui divulgando. A insuficiência em 2017 foi de R$ 2.800.000. Em 2018, nós pulamos para R$ 4.600.000. A previsão estimada para 2019 são R$ 6.041.000. Ou seja, em 2020, provavelmente nós estaremos batendo na casa de 7,5 milhões. Insuficiência. E aí a pessoa vai ali e corta as horas extras. Agora corta as horas extras. Fez uma revisão de contratos? Desses contratos fraudulentos, que a gente tem aí um monte? Cortou os CCs? Ou ela precisa dos CCs para levantar a bandeira de uma situação que está falida para a eleição do ano que vem? Porque eu não acredito que um partido tenha coragem de se escorar naquilo ali. Isso é suicídio político. Se escorar num grupo de gente que pensa uma administração como esse pessoal pensa. E eu peço desculpa aos colegas vereadores que são do MDB, porque eu particularmente conheço aqui o vereador Django e conheço o vereador Geada, e eu entendo que eles estão no partido equivocado. Porque muitas vezes eles não estão de acordo com aquilo que está acontecendo lá. Aonde o colega Django aqui muitas vezes já deixou claro nessa tribuna. Até quando a gente vai ser conivente com esse tipo de situação? Até quando nós vamos aguentar os desmandos de uma pessoa que agora foi para Piratuba, nas águas termais, enquanto que está aí buracos abertos há 9 meses, como os colegas muito bem comentaram, né?
Largou tudo na mão, na bomba, na mão do vice. Aonde tem o problema do lixo, que não estava sendo pago. Problema não falta. Eu sei que a lei manda, obriga a tirar férias, não sei que coisa e tal. Mas deixa a casa arrumada, depois pode desaparecer, não tem problema, pode passar o resto do ano de férias na praia. Mas deixa a casa arrumada. Minha esposa hoje, ela tem esse hábito. Eu teria mais outras coisas para falar, mas vou deixar para a semana que vem para a gente faz que nem série, né? Série tem sempre mais um capítulo, todo mundo fica com água na boca. Então, semana que vem temos outra vez mais um pedaço dessa série. Não é Arrow, mas é quase o Arqueiro. Minha esposa sempre me diz assim, amor, não briga, não bate na tribuna, tanto que eu não estou batendo, né, em respeito a ela. Mas o que nós fazemos aqui, e quando eu me indigno aqui, colegas se indignam aqui, porque nós nada mais somos do que o reflexo da população. Quando eu saio para a rua, apontam o dedo, porque essa administração está atrapalhando o pouco desenvolvimento que Estância vinha tendo nos últimos anos. O retrocesso é enorme. E quando a gente chega aqui, a gente chega indignado, irritado, brabo, porque nós aqui batemos, falamos, conversamos, e eles não dão retorno lá embaixo, não dão respaldo para a população. Mesmo que nos ignorem, não é o problema, mas não ignorem o povo de Estância Velha. Então é muito difícil chegar aqui e dizer que está tudo às mil maravilhas. Porque não está. E é por isso que a gente se irrita nessa tribuna, a gente briga e a gente discute. Peço desculpa pela alteração do nível de voz aí, concluindo. E desejo a todos aí uma boa semana dentro do que é possível. E vamos aí. Ano que vem tem mais. Nesse momento vou passar a presidência dos trabalhos para o vereador Lotário para poder fazer uso da tribuna. Cedido. Senhor presidente, dispenso os cumprimentos por já tê-los feito antes. Primeiramente, gostaria de deixar aqui meus sentimentos a todos os familiares do seu Peda. Desde que comecei a trabalhar aqui no município de Estância Velha, sempre encontrei ele lá no hospital, ainda na época que tinha uma horta ali, há muitos anos atrás. Ele e o seu Miro, se não me engano, também fazia todos os concertos, restaurações de imóveis ali do hospital, sempre muito prestativo, uma pessoa muito querida por todos, né? Para nós é uma grande perda. Então, deixamos aí os nossos sentimentos e reconhecimento pela dedicação e trabalho que ele tanto teve, principalmente lá com o nosso hospital. Realmente, vereador Django, muito pouco tempo, 5 minutos para tanta coisa, porque é uma avalanche de acontecimentos que tem em nossa cidade, né? A questão que o senhor colocou de começar e terminar, né, uma obra, muito bem colocado. Tem inúmeros, uma lista de exemplos. A gente poderia passar a noite aqui relatando situações que não são concluídas e não são levadas adiante, principalmente dos pedidos nossos aqui como vereadores, que, como o vereador Carlos falou, nós somos o elo da comunidade, o reflexo da comunidade. Tem um buraco, que daqui a um pouco vai estar do tamanho de um outro carro, que é ali na esquina da rua Uda Dinsma com a Rua do Parque, há meses também. Tem lâmpadas que os moradores solicitam para colocar, também ali no bairro Bela Vista, na rua Manuel Américo Stricker, com a Rua do Parque, onde eles não conseguem solicitar teleentrega, muitas vezes à noite, porque é escuro e as pessoas têm medo de fazer. Enfim, para a gente ser gestor, quando a gente decide assumir um compromisso de ser gestor, a gente precisa, para ter uma boa gestão, de organização e planejamento, né? E hoje o que a gente vê na atual gestão são medidas de última hora, medidas precárias na contenção de despesas, o que se observa em gestões completamente perdidas. Então é triste, é lamentável, né? Não vou ser aqui redundante e ficar falando das mesmas coisas que foram postas no jornal, está de acesso a todos, o vereador Carlos já falou muito bem, a vereadora Márcia certamente também vai falar a respeito das questões de saúde.
E assim, é uma avalanche de coisas que vem acontecendo, são tantas péssimas notícias na área da saúde que não tem como a gente se indignar, não tem como a gente se envergonhar da atual situação que se encontra no nosso município. E começou com todas essas investigações e denúncias nesse ano e culminou com o fechamento da maternidade do nosso hospital. Por enquanto, porque há murmúrios e rumores de que se fechem os atendimentos, que o hospital entra em greve por falta de pagamento dos prestadores de serviços. Aí eu lhes digo, estão tendo medidas precárias de contenção de despesa, por quê? Há menos de um mês, eu falei nessa tribuna que nós tínhamos 2 pediatras numa unidade de saúde, sem que a equipe de saúde soubesse que elas estariam lá prestando serviço. Isso é gasto público. Cadê o planejamento da Secretaria de Saúde em bem utilizar, em aplicar o dinheiro da saúde e não gastar? Então, assim, a gente vê uma falta de planejamento em todas as áreas. Acho que toda essa questão da saúde está de muito bem acesso a todos, inclusive está disponível no site da Câmara de Vereadores, o relatório da CPI, para todos que quiserem acessar e compreender melhor os fatos. E eu me questiono também, quando o vereador Diego coloca aqui, se a gente tivesse aprovado o empréstimo do asfalto, que tanto nos criticaram quando o meu voto foi que decidiu ser reprovado. Tantas críticas houveram. Hoje a gente não tem recolhimento de lixo na cidade. A gente não tapa um buraco de erosão de chuva na cidade. E a gente quer pedir empréstimo e financiar asfalto. Acabou de entrar aqui, no Poder Legislativo, nessa casa, um projeto que visa adiar dívidas do governo para o próximo que assumir. O que é mais absurdo ainda. Contratos sem pagamento. Só solicito para concluir 2 minutinhos do espaço de liderança do vereador Lotário, me concede? Cedido. Contrato do lixo. Lixo não foi recolhido essa semana em várias residências, inclusive na minha. Pedidos de providência que não são atendidos, inúmeras situações. Então, assim, só quero deixar aqui meus profundos sentimentos com relação a essa situação, que eu diria que nossa cidade praticamente devia estar em luto perante a atual situação que se encontra toda a gestão do nosso município. Gostaria de lembrar também a todos que próximas eleições vêm. A gente tem que deixar de acreditar em promessas e começar a acreditar e valorizar aqueles que falam a verdade, porque muitas vezes aqueles que falam a verdade, principalmente aqui, são criticados. Então, vamos começar a mudar, porque nós, como eleitores e como munícipes, também temos parcela de culpa nisso. Na hora que a gente decide quem a gente escolhe para ser gestor. E a gente precisa de gestor, e não de gente que faz política barata, como está sendo feito, que é de troca de favores, manutenções de cargo de confiança, como já foi feito, como já foi falado agora. A gente precisa de gestores que usem da política para trabalhar políticas públicas em prol da nossa comunidade. Isso é política séria. É disso que a gente precisa. Então, que a gente deixe de acreditar em promessa, que de promessa a gente já está cheio. Está aí o nosso governador do estado, mais um prometedor, que continua atrasando salários, muito mais do que o governador anterior. Então, acho que essas pessoas têm que começar a riscar da listinha da nossa agenda. É assim que a gente vai começar a resolver. E dar oportunidade para pessoas novas. Porque assim a gente tem que tentar. É de erros e acertos, infelizmente, que a gente vive. Então, vamos tentar e dar oportunidade para novos, porque esses aí a gente já está cansado. Vamos pensar bem. Muito obrigada a todos. Vamos trabalhos ao presidente. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhora presidenta, colegas vereadores, colegas servidores da casa,
todas e todos aqui presentes uma boa noite. Pois é, difícil hoje, né, esta sessão, e vir a esta tribuna com tanta coisa acontecendo na nossa cidade, tanta coisa negativa acontecendo na nossa cidade. E aí eu trago o jornal, os 2 jornais dos primeiros dias da semana, né? O jornal de segunda-feira mostrando o que aconteceu no bairro Rincão dos Ilhéus, né, com um carro que é, como o vereador Diego diz, engolido por um buraco, e o jornal de hoje, que reforça todo estudo, toda avaliação que foi feita por esta casa, pela CPI, em relação à fraude na área da saúde, né? Então, que o vereador Carlos muito bem colocou aqui, né? Não vou repetir, mas tudo que está nesse jornal aqui, do dia de hoje, falando da fraude da saúde, manchete de capa do jornal, estão nos nossos relatórios da CPI. E aí, colegas, eu me pergunto, e eu não posso deixar de comentar isso. Início de 2017, no primeiro mês da gestão da atual administração, a primeira grande ação da administração foi tirar a empresa que estava gerindo o nosso Hospital Municipal Getúlio Vargas, por N motivos, né? Mas foi a batalha, a primeira coisa no mês de janeiro. E a CPI aponta também, né, da questão da contratação da primeira empresa que foi feita para gerir o hospital, também da questão das irregularidades, né, de uma empresa que estava sendo contratada, inclusive no período de transição, antes dessa gestão assumir. Está tudo no relatório para quem quiser ler, e o relatório está acessível nas nossas redes sociais. Tá? E aí eu me pergunto, e aí eu vou falar de colegas meus de trabalho, colegas concursados, né? Colegas que estão lá recebendo do poder público, né? Mas que são a favor do Estado mínimo. São a favor do Estado mínimo. E que tinham uma gana muito grande em fazer a gestão do nosso hospital. Lutaram muito para isso. Pessoas competentes, qualificadas, comprometidas, com grande conhecimento na área de saúde, principalmente hospitalar. Como é que deixam as coisas chegarem ao ponto que chegaram? Qual é o envolvimento destas pessoas em tudo que está acontecendo ao longo dos 3 anos aqui no nosso município na área da saúde, da nossa saúde pública? E aí eu lembrei do vereador Saci, né, que há 2 semanas atrás me criticou depois de uma fala que eu fiz, que a gente só está aqui falando da saúde, que a gente tem que parar de vir aqui falar da saúde. Mas é impossível, né, vereador Saci? É impossível. Porque quem está sendo prejudicado com isso tudo é a nossa população. Hoje, as nossas gestantes, eu já cansei de falar aqui, eu vou continuar falando até que preciso for, as nossas gestantes precisam sair do nosso município, por enquanto os partos estão sendo realizados em Sapucaia, por enquanto o município está levando. Mas a partir do momento que elas começarem a ter que ir para o Hospital Centenário, elas vão por conta, do jeito que elas conseguirem ir. E aí nós fizemos um curso de gestantes lá no bairro Rincão dos Ilhéus, na Unidade de Saúde da Família Rincão dos Ilhéus 2, que nós concluímos o curso agora na quinta passada, e que sempre no último dia do encontro nós levávamos todas as gestantes que participavam do curso para conhecer a estrutura do centro obstétrico. Nós não pudemos fazer isso na quinta-feira passada, porque nós não temos mais o nosso centro obstétrico aqui em Estância Velha. Porque daí a prefeita quase chorou
em 2 reuniões que ela chamou os vereadores e os CCs e os SGs, solicitam um espaço de liderança. Quase chorou, só faltou chorar. Né? Porque ela tem um sentimento muito grande, porque agora não pode mais fazer os partos aqui em função dos custos e dos gastos. Mas fraude, roubo, rolo, isso pode ser feito. E ela é conivente com tudo que está acontecendo aqui. Porque ela assinou tudo o que foi feito. Existem provas documentais. Então, ela e a gestão e as pessoas de confiança dela que estão dentro da área da saúde são coniventes com tudo que está acontecendo aqui. E para continuar falando do nosso curso de gestantes, 8 gestantes participaram, presidenta, do nosso curso lá no Rincão, que foi concluído na quinta-feira passada. 4, quando concluímos o curso, 4 gestantes vieram conversar comigo e com a outra enfermeira da unidade, que é a coordenadora da unidade, e nos disseram assim: Deus me livre, eu já fui ver, eu vou pagar o parto. Eu já fui lá em Campo Bom, vai custar tanto e eu vou pagar. Então, daqui a pouco, as pessoas estão deixando de priorizar outras coisas, né, no orçamento da sua família e nos gastos, e nas despesas da sua casa e da sua família, do seu planejamento, para pagar parto. Porque o nosso município está dificultando o acesso das nossas gestantes a este serviço. E aí entra a questão das prioridades, né, das políticas públicas, que é o que nós tanto falamos aqui desde o início do nosso mandato. Qual é a prioridade que esta gestão está tendo com as políticas públicas? Porque tudo é apagar incêndio. Eu já falei aqui, os colegas vereadores já falaram aqui, né? Inclusive, tem uma matéria minha no Jornal Diário da semana passada, que a gente fala sobre isso. E a gente fala por que chegou a esse ponto, a questão dos partos aqui em Estância Velha. Porque o município não priorizou, desde o início da instituição da Rede Cegonha, o que estava preconizado nas portarias. Porque se o município tivesse priorizado o que está preconizado nas portarias, nós poderíamos, sim, ter centro de parto normal hoje aqui no nosso município de Estância Velha. Com 100% de acesso às nossas gestantes, aos centros de parto normal. Não foi feito isso. E eu lembro que em 2012, quando eu trabalhei aqui na Secretaria da Saúde, né, no setor dos programas de saúde da Secretaria, vereador Giada, 2012, eu vim para cá em abril de 2012, a gente já discutia a Rede Cegonha no município. Antes da privatização, lembra? Inclusive, foi um grupo de pessoas com representação de profissionais enfermeiras da rede básica, junto com profissionais dos hospitais, inclusive enfermeiros que estão na gestão da saúde hoje, deste município, em 2012, discutiam a Rede Cegonha. De repente, se parou a discussão. Ninguém mais foi chamado para falar nada. Inclusive médicos que hoje prestam serviço. Serviço de obstetrícia do hospital também participavam dessa discussão. De repente, separa tudo. Ninguém mais fala, ninguém mais chama reunião para acontecer o que está acontecendo em 2019. Então, parem de dizer que por causa de uma portaria recente, nós não podemos mais fazer parto em Estância Velha, porque não é portaria recente. Tem a portaria que institui a Rede Cegonha, que é do dia 24 de junho de 2011. A portaria que regulamenta os centros de partos normais é a portaria 11 de 7 de janeiro de 2015. E a semana passada ainda eu vejo um jovem que fez um vídeo em defesa da administração,
falar da portaria recente. Vai estudar, vai se informar, vai participar das discussões da área da saúde antes de vir falar bobagem na rede social. Muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. Vereador Lotário Sewald. Cumprimento a nossa presidente, secretário Diego, a mesa, vereadores, vereadoras, pessoas que nos visitam aqui essa noite e que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro eu vou falar das vereadoras, que só vieram as duas aqui e me xingaram. Uma me disse que tem que deixar lugar para os novos, a outra, a Márcia, me... Aí, eu não sei o que eu vou fazer, eu vim bem intencionado agora, se é para ir para casa não tem problema nenhum. Não necessariamente novas em idade, vereador. Não, brincadeira, gente, assim, ó. Colocaram um governador bem novo também. É, exato, eu não falei nada. Nós temos que começar aquilo que o vereador, eu vou começar pela que o vereador Carlos Boni falou. Muitos problemas, tudo que foi falado aqui hoje, sabe quando vai eliminar um pouco, 30% a 40%, quando não existir mais essas coligações que daqui a 4 anos não vão ter mais. Correto? Vai eliminar bastante. Por quê? Comprometimento político, aquele que segura a bandeirinha lá. Melhora, pode ter certeza. E a respeito, né, vereadora, eu acho sim, temos que dar chance aos jovens, né, até para dar continuidade, que o nosso município não para, nós vamos embora, né? Mas eu vejo assim que a gente tem uma certa idade, mas eu acho que a gente tem ainda muito para dar. Eu falo pela transparência que a gente tem e deve ter. Gestão, transparência, vontade de ganhar, vontade de vencer, vontade de ajudar o município. Isso aqui muitas vezes não acontece. Vou começar aqui pelo Dia Mundial da Limpeza. Foi falado aqui, foi recolhido tanto lixo. Parabéns a essas pessoas pela iniciativa que recolheram. Só que eu acho que não podemos chegar nesse ponto. Me lembrei ali agora, em 2018 eu fiz um projeto de multar o contribuinte. 2018. Aquele que largou essas toneladas todas de lixo na cidade. Cadê o código de postura? A lei existe. A lei minha, 2018. Cobrança de multa. Por que não é cobrado? Caso político. Para não perder o votinho. Essa é a verdade. A lei existe, o código de postura tem que agir. Outro projeto que hoje ainda foi criticado é a respeito de fios pendurados. Tem um projeto também. Projeto meu também. Cobram, gente. Vamos multar essas empresas que vêm aqui só nos explorar. É uma vergonha a cidade com esses fios pendurados. Parece uma terra de ninguém aqui. Então, o código de postura, essas coisas tem que... Isso é o problema de gestão que eu falo. Isso sim. Problema de gestão. Aí falta dinheiro, claro. Quando dá para cobrar uns centavinhos aí, não recorre ao recurso, né? Aí sempre vai faltar dinheiro. Então, o problema da saúde, então, eu nem vou entrar em detalhe, porque eu tenho mais gente experiente aqui para falar sobre isso. É um problema crônico também, o que eu já falei muitas vezes aqui, não é só no nosso município, é em todos os municípios. Mas nós não podemos pensar assim também, nós temos que cuidar do nosso, sim. Né? Ver o que está certo e o que está errado. Está mais ou menos, não podemos dizer isso, tem que ficar bom. Mas a situação é difícil, a gente sabe disso. Só que nós temos que ir atrás e trazer arrumar algumas alternativas, né? Vamos ver o que dá para fazer. Há pouco foi falado aqui, o hospital vai parar, os funcionários vão parar.
Então, o que a gente já protelou aqui, já falei há pouco com o Gregory, para ver se traga, falei com o Dieguinho, né, Dieguinho, a gente falou, ver se traga a secretária aqui, fazer uma reunião ainda bem urgente, não através de ofício. Vamos convocá-la numa boa aqui, numa mesa redonda, por que não? Para resolver o problema, para não chegar semana que vem aqui, ó, o hospital parou. Qual foi a atitude dos vereadores? Nenhuma. Eu acho que mais a atitude que a gente está tomando é impossível, né? Aí não tem o que fazer. Tá? Aí, mas o vereador é criticado. Tá? Eu tinha mais uns minutinhos, né, vereador? 3 Tem, minutos? mais 3 minutos. 3 minutos. Então, é difícil, né? A gente tenta ajudar, tenta melhorar. Até agradeço também a visita do André, nosso secretário de obras aí. Né? Parabéns. Né? Já vou aproveitar a olhada, já que o senhor chegou. Não, eu tive agora detalhe, ainda pedi uma ajuda lá para o nosso vice-prefeito, de uma empresa que necessita, tem uns buraquinhos para fechar, da Finin Leder, lá embaixo, Campo Grande, aquela. Então o pessoal está com um problema seríssimo lá. Aí eu pedi para o vice-prefeito, encaminhou para o secretário, e ele disse que não tem nada para fazer, porque tem um calceteiro e não tem asfalto para colocar no buraco. Uma empresa que está em 6º ou 7º lugar em recolhimento de CM, e não conseguimos fechar um buraquinho na rua dele. Aí é complicada a situação. Aí tu te põe no lugar do vereador. Como é que fica? Mas como? Mas por que vocês não baixam o salário de vocês, então, e ajudam a fechar os buracos? É isso que tu escuta. O nosso salário foi congelado 4 anos na última legislatura. 4 anos. Nós já sabíamos a dificuldade que o município ia ter. Não é problema da Câmara. Nós fizemos o nosso papel. A nossa casa aqui, como foi falado aqui, já está enxuta. Já Por que usa ninguém... menos que o percentual, né, vereador? Como? A gente já pega menos que o percentual previsto. Abaixo da metade? Então, será que não basta isso? Será que nós... É um percentual baixo que a gente pega já. Aí, quando retorna um dinheiro lá, não vai para o lugar que a gente pede. É ruim, né? Se põe no nosso lugar aqui. Eu quero que os secretários, prefeito, vice-prefeito, se põem no nosso lugar. E nós andamos na rua o dia todo. Eu ando o dia todo na cidade e sou cobrado. Agora, o cara vem pedir uma coisa e eu não sou atendido, eu vou ficar em casa, porque eu não vou sair mais para a rua. É uma situação difícil. Então não adianta ajudar a culpa no vereador. É o que muitas vezes acontece, que a casa lá não ajuda. É assim que dizem. Mas eu acho que não é bem por aí. Muito obrigado, velho. Vereador Carlos Dietrich. Senhora presidente, e a todos que eu já citei aqui antes, agora com a vinda do secretário André. Primeiramente, Saci tem razão. Tu é um cara que tem uma fala sempre coerente e é um cara muito equilibrado, que eu admiro muito. Porque sempre existiram e sempre vão existir problemas no nosso município e em todos os municípios. E o senhor sempre foi um cara ponderado. Parabéns. Vou falar a segunda parte do Dia Mundial da Limpeza. Como foi comentado aqui, mais de 700 voluntários, pessoas que se envolveram, e tudo aquilo que foi feito. Então estão todos de parabéns. E também vou dar um ponto positivo ao Gringo, vereador Gringo, que é triste quando a gente vê tanto lixo na rua. E a comunidade, eu não sei o porquê tem que jogar esse lixo.
E também vou fazer um desabafo aqui, que particularmente não sou contra, mas existem carroceiros bons e existem aqueles carroceiros que fuxicam no lixo e caem lá adiante, ou recolhem o lixo de uma casa e jogam lá numa área verde. Então esse negócio de carroceiro nós vamos ter que, até vou falar com os colegas, nós vamos ter que rever essa lei municipal, porque eu acho uma vergonha. Fico triste, porque alguns carroceiros que a gente vê na rua, o cavalo lindo, maravilhoso, não se sabe como é o trabalho deles, mas nós temos que ver alguma maneira de fiscalizar esse trabalho deles. E também vou falar isso que foi comentado antes. Um dia também fui falar com o pessoal da fiscalização de uma situação onde que estavam colocando podas de galhos e tudo num local X. E vou dizer, na frente de uma área minha. Cheguei e conversei com o pessoal e disse, olha, vocês têm que ir lá fiscalizar aquilo lá. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. A resposta que eu obtive foi o seguinte: se nós chegarmos lá, e por isso essa fiscalização tem que ser muito bem feita, essas multas têm que ser muito bem feitas. Não, é a postura, sim, mas como vai ser feita a multa? Tu sabe o que eles me responderam, colega Saci? Que se eles chegassem lá e o entulho estivesse na minha frente, eles iam me autuar. Aí eu disse, não, mas espera aí. Se vocês vão ver lá, vamos supor uma espada de São Jorge cortada ali, certo? E tem lá numa casa, lá na 10ª casa, vamos supor, foi feita a jardinagem, tá lá, pode botar em cima lá e vai ver que foi dali, eu vou tomar multa. Sim, a lei é assim. Eu virei minha volta e fui embora. Fiquei tão triste, tão chateado, que é uma vergonha. Para vocês verem como a gente passa situações. E quantos de vocês já não passaram essas situações? E quantos vereadores são cobrados, como foi comentado hoje aqui, e muitas vezes a gente fica desarmado. Porque existem certas leis. O Django, trabalhando no Rincão, como secretário lá, chefe, né? É uma vergonha. Tu fica atado. Pode falar. Pode. Obrigado, vereador. Realmente, é só se tu pegar em flagrante, né? Tu pegar em flagrante, aconteceu no Rincão várias vezes, de eu seguir, né, o pessoal me ligar e eu consegui chegar a tempo. Daí eu tinha que abordar até que a guarda vinha, porque eu não posso multar ninguém, né, como diretor, o chefe de obras está aí também, secretário, não tem como nós fazer. Mas até chegar a guarda, o pessoal tinha se mandado, mas mesmo assim a gente conseguiu eliminar bastante, sei lá, hoje não sei como é que está a situação, mas na época a gente conseguiu banar isso. É difícil. Não tem, se não dá flagrante, não tem o que fazer. Tá? Aproveitando sobre a iluminação pública no Rincão, aproveitar que o secretário está aí, está um caos lá e o assalto lá, não sei se os vereadores estão acompanhando, tá difícil, foi feito 3 ou 4 assaltos em 3 dias agora, essa é a semana. Então eu queria pedir uma prioridade no Rincão, ou seja, no município todo é um caos, no caso, na iluminação, mas no Rincão eu gostaria que tivesse dado uma atenção agora. Tem pedidos de 3 meses lá esperando. Bom, outra situação de uma rua que foi comentado, o Bar das Rosas, realmente já faz algum tempo, só que, vamos deixar uma coisa bem clara, foi posto lá uma tubulação, acho que foi de 80 ou 1 metro lá, é algo que tem que ter um período para assentar, pessoal, tem que ter um período para assentar aquele barro, aquela terra. E a prefeitura já está repondo, tá? Já está repondo, os calceteiros já estão lá. Peço meu espaço de liderança. Concedido. Já estão repondo, né, todo o calçamento. Então, para deixar bem claro, foi sinalizado todas as bocas de lobo lá. Então, muito bem feito. E, por último, eu gostaria de falar sobre o PEDA. Uma perda para o nosso município. Como já disse várias vezes, eu tenho 54 anos, sou nascido aqui. Então eu conheço ele desde outrora. E ele sempre sorrindo,
sempre daquele jeitinho dele, querido de ser e atender a comunidade, conversar com as pessoas e cuidar daquilo que ele gostava de fazer. Então, queria dar um forte abraço a toda a família e que tenha, dizer o quê, né? A companhia dele era o hospital, a Márcia, né, e a Vera trabalharam na saúde. A companhia dele era o hospital, a Vera até comentou muito bem quando tinha aquela horta maravilhosa lá, era a coisa mais linda aquela horta. É triste. Mas como o Saci falou antes, essa é a vida, né? Nós vamos partir, o município fica, e muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Boa noite. Ô, vereador, eu acho que ainda dá tempo, se o senhor me permite uma parte, complementar a sua fala. Sobre a questão dos carroceiros, existe uma lei de 2004, ela só precisa ser regulamentada pelo Poder Executivo, né? O prefeito da época ele fez uma lei muito bem feita, e ele já prevê inclusive o recolhimento do cavalo, da carroça, caso não cumpra, né, com os pré-requisitos ali, ela só precisa ser regulamentada e ser fiscalizada. A lei existe, a lei é muito boa, desde 2004 já. Mas é isso que eu citei. Nós vamos verificar então essa lei, tá? E se a gente puder melhorar ela, porque assim, ó, as carroças não têm identificação, os cavalos não têm identificação, os caras trocam toda semana, tá? E eu vou ser bem sincero com vocês, roubaram uma égua minha e os caras cortaram 2 cercas e levaram embora. Eu acho isso um absurdo, tá? Hoje vi uma carroça passar na rua Portão com 2 cavalos atrelados atrás. Eu acho que não pode, se tem um cavalo que está ali conduzindo a carroça, não tem que ter cavalo atrelado atrás. Tem que ser proibido, porque tu não sabe se ele não pegou aquele cavalo e roubou lá numa quadra tal, e o cavalo está ali atrás. Como é que a polícia vai abordar? Não tem como. Então, assim, nós temos que criar algumas leis para parar com essa palhaçada que os caras estão tirando o pessoal para bobo. Tá? Chega de brincadeira. Mas que registro, troca toda semana de cavalo. Aquilo virou um comércio. Eu não sei se os caras pegam daqui, levam para outro lugar, de outro lugar traz para cá. É uma coisa que, sem explicação. Boa noite. Antes de encerrar, então, gostaria de reforçar o convite para amanhã, às 18 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Vai estar sendo promovida uma palestra pelo Sindicato dos Municipários de Estância Velha, com Dão Leal Pereira dos Santos, a respeito da reforma tributária. Então, toda a comunidade de Estância Velha e demais pessoas que nos assistem estão sendo convidadas para poder fazer parte desse debate, amanhã às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 15 de outubro de 2019, às 19 horas.